Vim sacar a minha herança. A voz de Carolina tremia, mas havia determinação nela. O gerente Fábio ergueu os olhos do computador e a examinou da cabeça aos pés. Tênis gasto, calça jeans desbotada, blusa simples. Um sorriso de escárnio se formou em seus lábios. Herança, você... Ele soltou uma risada seca. Olha, mocinha, esse tipo de golpe não funciona mais. Pode ir embora antes que eu chame a segurança. Mas Carolina não se moveu. Ela havia lutado meses demais para desistir agora. Sua mãe estava em casa esperando notícias, as mãos cansadas de tanto trabalhar como diarista, segurando a esperança de que finalmente suas vidas iriam mudar. Carolina segurava o envelope pardo com tanta força que seus dedos estavam brancos. 6 meses. 6 longos meses de batalha judicial, advogados caros pagos com empréstimos, noites sem dormir, documentos intermináveis. E agora, finalmente, ela estava ali. O Banco Central Premium ocupava um edifício imponente no centro da cidade. Piso de mármore, lustres de cristal, ar-condicionado que mantinha a temperatura perfeita. Carolina nunca havia entrado em um lugar assim. Sentiu os olhares dos clientes bem vestidos, ouviu os sussurros. Sua roupa simples, comprada em brechó, gritava que ela não pertencia àquele mundo, mas ela tinha todo o direito de estar ali. Próximo! A voz impaciente veio do guichê executivo. Carolina respirou fundo e caminhou até lá, suas pernas bambas. O gerente Fábio estava impecável em seu terno cinza italiano, cabelo perfeitamente penteado, relógio de luxo brilhando no pulso. Ele nem ergueu os olhos quando ela se aproximou, continuando a digitar algo no computador. Pois não? A pergunta saiu mecânica, entediada. Bom dia, eu vim... Carolina colocou o envelope sobre o balcão com cuidado. Vim sacar a minha herança. Foi então que Fábio olhou para ela. Realmente olhou, e o que viu o fez franzir o senho. Uma garota de 20 e poucos anos, magra, com olheiras profundas, roupas que claramente vinham de lojas populares, cabelo preso em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, mãos calejadas de quem trabalha duro. Herança. Ele repetiu a palavra, empurrando o envelope de volta para ela, sem sequer olhar dentro. Você. Sim, senhor. Carolina abriu o envelope com mãos trêmulas. Meu nome é Carolina Mendes Silva. Sou herdeira legítima do espólio do senhor Augusto Henrique Silva, falecido há 6 meses. A questão foi resolvida judicialmente e... Calma, calma. Fábio ergueu a mão, interrompendo-a. Ele pegou os documentos com 2 dedos, como se estivessem sujos, e os folheou rapidamente, sem realmente ler. Augusto Silva, o empresário... Ele era meu pai. A risada de Fábio foi alta o suficiente para fazer alguns clientes olharem. Ele virou a cadeira, dando as costas para ela por um momento, ainda rindo. Quando se virou de volta, havia puro desdém em seus olhos. Mocinha, o Augusto Silva era um dos homens mais ricos desta cidade. Morreu sem herdeiros. E agora você aparece aqui. Ele gesticulou vagamente para ela, para suas roupas simples. Carolina sentiu o rosto queimar. Passei 6 meses provando na justiça que... Olha, Fábio jogou os documentos sobre o balcão, alguns papéis caindo no chão. Você acha que eu nasci ontem? Toda semana aparece alguém com uma história mirabolante, tentando acessar contas de gente rica. Eu não estou inventando nada. A voz de Carolina saiu mais alta do que ela pretendia. Algumas pessoas viraram a cabeça. A ordem judicial, a nada. Fábio a cortou, recostando-se na cadeira. Você realmente acha que alguém vai acreditar nisso? Olha para você. As palavras cortaram como navalha. Carolina sentiu o rosto queimar. O que minha aparência tem a ver com... Tudo, querida, tudo. Fábio inclinou-se para a frente, sua voz baixa, mas venenosa. Augusto Silva frequentava os melhores lugares, conhecia a elite. Seus relacionamentos eram com mulheres de sociedade. E você quer me fazer acreditar que ele teve uma filha que se veste em brechó e tem mãos de empregada doméstica? Carolina olhou para suas próprias mãos instintivamente. Era verdade.
Elas eram calejadas. Ela havia trabalhado como faxineira, babá, garçonete, tudo para sobreviver enquanto sua mãe estava doente. Tudo enquanto nem sabia que seu pai existia. Minha mãe, ela começou, a voz embargada. Minha mãe trabalha como diarista até hoje. A vida inteira limpando casas para me criar sozinha. Ela conheceu meu pai quando era faxineira na empresa dele, há mais de 20 anos. Eles se envolveram, mas ela foi demitida antes de descobrir que estava grávida. Quando tentou contar, ele já havia se mudado de cidade. Ela nunca conseguiu encontrá-lo de novo. Fábio revirou os olhos, tamborilando os dedos sobre o balcão com impaciência. Conveniente. Ele nunca soube, ela nunca conseguiu contar. E agora, décadas depois, você aparece aqui. Minha mãe guardou isso de mim a vida toda. As lágrimas começaram a descer. Só me contou ano passado, quando soube que ele havia falecido. Foi quando descobri que ele tinha passado os últimos meses de vida me procurando. História emocionante. Fábio fez um gesto desdenhoso. Mas no fim, você é só mais uma tentando se aproveitar. Fábio deu de ombros, impassível diante das lágrimas dela. E agora você aparece aqui com uma pastinha cheia de papéis, dizendo que é herdeira. Muito conveniente. Eu tenho o teste de DNA. Carolina abriu a bolsa com mãos trêmulas, procurando mais documentos. Está tudo aqui. O juiz reconheceu minha filiação, determinou que... Escuta aqui. Fábio se levantou, tornando-se ainda mais intimidador. Eu trabalho neste banco há 15 anos. Conheço o golpe quando vejo um. E você, mocinha, tem golpista escrito na testa. O saguão do banco havia ficado silencioso. Todos os olhares estavam sobre eles agora. Carolina sentiu a humilhação queimar cada centímetro de sua pele. Por favor, ela implorou, odiando o desespero em sua própria voz. Por favor, apenas verifique no sistema. O dinheiro foi depositado por ordem judicial. Está lá. Eu só preciso que você... O que eu preciso é que você saia deste banco antes que eu chame a polícia. Fábio fez um gesto para o segurança perto da porta. Roberto, venha aqui, por favor. Não. Carolina segurou o envelope contra o peito. Eu não vou embora. Eu tenho direito. Você não tem direito a nada. Fábio cortou, sua voz gelada. Esse banco atende pessoas de verdade. Clientes com dinheiro real. Não atende oportunistas que aparecem com papelada falsificada, tentando roubar fortunas que não são suas. O segurança estava se aproximando. Carolina olhou em volta, desesperada, buscando algum apoio. Mas encontrou apenas olhares de julgamento, de pena, de desconforto. Para todos ali, ela era exatamente o que Fábio disse, uma golpista. Por favor. Ela tentou uma última vez, as lágrimas correndo livremente agora. Eu não estou mentindo. Meu pai me procurou. Nos últimos meses de vida dele, ele tentou me encontrar. Tentou encontrar minha mãe também. Está tudo documentado. Ele queria nos conhecer, queria fazer as pazes com o passado. Minha mãe está em casa agora, esperando. Ela trabalha 6 dias por semana, lavando roupa e limpando casas. Essa herança vai mudar a vida dela. Vai dar a ela o descanso que ela merece depois de tanto... Chega de drama. Fábio acenou para o segurança. Roberto, acompanhe essa moça até a saída. E se ela voltar, chame a polícia imediatamente. Carolina sentiu a mão pesada do segurança em seu ombro. Ela abraçou o envelope com força, pensando na mãe em casa, nas mãos inchadas dela, depois de um dia inteiro de trabalho pesado, nos sonhos que elas tinham compartilhado de uma vida melhor. E foi então que a porta de vidro do banco se abriu. Um homem de terno impecável entrou, pasta de couro na mão, óculos de grau refinado, emoldurando um rosto sério. Mas Carolina não prestou atenção nele. Estava ocupada demais tentando não desmoronar sob o peso da humilhação. Senhor, por favor. Ela se virou para o segurança Roberto, que já estava guiando-a em direção à saída. Só preciso que alguém verifique no sistema. O dinheiro está lá.
A ordem judicial foi cumprida há 3 dias. Está tudo. Já chega. Fábio bateu a mão no balcão, fazendo alguns clientes pularem. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não reconheço uma vigarista quando vejo uma? Carolina parou, o segurança ainda segurando seu braço. Eu não sou vigarista. Não? Fábio pegou os documentos que ela havia deixado sobre o balcão e os agitou no ar com desdém. Gerente questiona agressivamente os documentos, acusa de ser golpista, tentando se passar por herdeira. Faz comentários sobre sua aparência simples. Ela tenta explicar a batalha judicial, mas é interrompida com rispidez. Então me explica uma coisa. Fábio pegou os documentos e os agitou no ar. Como é que uma pessoa como você, de repente, aparece dizendo que é herdeira de milhões? Eu já expliquei. A voz de Carolina saiu desesperada. Meu pai me procurou antes de morrer. Ele contratou investigadores, encontrou minha mãe, encontrou a mim. Conveniente. Fábio a cortou, jogando os papéis de volta no balcão. Homens como Augusto Silva não deixam fortunas para filhos que ninguém sabia que existiam. Isso não acontece na vida real. Mas aconteceu! Carolina gritou, perdendo a compostura. Minha mãe não era uma aventura qualquer. Eles se gostavam, e quando ela foi demitida, ele já tinha sido transferido. Sempre a mesma história. Fábio cruzou os braços. Relacionamento secreto, perda de contato. E décadas depois, aparecem os herdeiros. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Não é golpe! As lágrimas voltaram. Eu tenho teste de DNA, tenho reconhecimento judicial de paternidade. Fábio nem olhou para os novos documentos que ela tentava mostrar. Simplesmente virou o rosto como se a visão dela o ofendesse. Olha aqui, mocinha. Ele se inclinou para a frente, sua voz baixa e venenosa. Eu não sei se você está agindo sozinha ou se tem alguém te usando, mas o que eu sei é isso. Você não vai tirar 1 centavo deste banco. Eu tenho direito! Carolina gritou, não se importando mais com os olhares. Esse dinheiro é meu, é da minha mãe. Direito? Fábio soltou uma gargalhada amarga. Você tem uma história bem ensaiada e sabe o que eu tenho? 15 anos protegendo o patrimônio dos nossos clientes. Oportunista? Carolina sentiu algo se romper dentro dela. Eu não sou oportunista. Minha mãe passou a vida quebrando as costas. Ela criou uma filha sozinha, sem ajuda. E quando finalmente descobrimos a verdade, você tem a coragem de me chamar assim? Fábio empurrou os documentos dela para o chão com um movimento brusco do braço. Alguns papéis voaram, outros caíram aos pés de Carolina. Eu tenho a coragem de chamar as coisas pelo nome, ele disse friamente. Roberto. Chamou o segurança com um estalar de dedos. Retire essa moça. Agora. Não! Carolina se abaixou rapidamente, recolhendo os documentos do chão com mãos desesperadas. Eu não vou embora, não até... Você está começando a me irritar. Fábio pegou o telefone. Última chance, sai por bem ou sai algemada. O silêncio que caiu sobre o banco foi absoluto. Todos os olhos estavam em Carolina. Ela podia sentir os julgamentos, as suposições, as condenações silenciosas. Para aquelas pessoas, ela já estava condenada. Uma golpista, uma aproveitadora, uma mentirosa. Carolina olhou para o envelope em suas mãos. Dentro dele estava toda a verdade. Os resultados de DNA, as ordens judiciais, as provas de que seu pai realmente a tinha procurado nos últimos meses de vida. Mas para Fábio, nada disso importava. Ele já havia decidido quem ela era, baseado apenas em suas roupas, em suas mãos calejadas, em sua origem humilde. Por favor, ela tentou uma última vez, a voz quebrada. Minha mãe está doente. Ela trabalha demais. Esse dinheiro vai dar a ela a chance de descansar, de se cuidar, de viver os últimos anos com dignidade. Por favor, apenas verifique. Chega de encenação. Fábio discou um número no telefone. Alô? Sim, preciso de uma viatura no Banco Central Premium. Temos uma pessoa se recusando a sair e perturbando nossos clientes.
possível tentativa de estelionato. Não! Carolina sentiu as pernas bambas. Por favor, não. Devem chegar em 5 minutos. Fábio desligou o telefone e sorriu para ela. Então você decide. Sai agora ou explica sua história para a polícia. O que vai ser? E foi nesse momento que uma voz grave e calma cortou o ar tenso do banco. Com licença, posso ver esses documentos? Todos se viraram. O homem de terno impecável que havia entrado momentos antes estava a poucos metros do guichê, observando a cena com expressão séria. Desculpe, Fábio franziu a testa incomodado. Os documentos. O homem gesticulou calmamente. Gostaria de vê-los, se a senhorita permitir. Carolina piscou, confusa. Quem era ele? Com todo respeito, senhor, isso não é da sua conta. Fábio mudou o tom. O homem claramente tinha dinheiro. É um assunto interno do banco. Sou advogado, e pelo que ouvi, a senhorita está sendo acusada de crime. Dr. Henrique Almeida. O nome teve peso. Fábio empalideceu. Dr. Almeida, o senhor é cliente valioso, mas essa moça está tentando aplicar um golpe e... Baseado em quê? Henrique arqueou uma sobrancelha. Olha para ela, dizendo que é herdeira de Augusto Silva. E qual o problema? Fábio se atrapalhou. É óbvio que ela está mentindo. Óbvio, baseado em quê? Em sua aparência? Henrique deu um passo à frente. O senhor verificou os documentos adequadamente? Documentos podem ser falsificados. Por isso existe protocolo de verificação. O senhor seguiu? Henrique olhou para Carolina. Senhorita, poderia me mostrar seus documentos? Carolina estendeu o envelope com mãos trêmulas. Henrique examinou os papéis meticulosamente. O silêncio era ensurdecedor. Reconhecimento judicial de paternidade assinado pelo juiz Marcelo Fonseca. Henrique leu em voz alta. Teste de DNA pelo laboratório GenLab. Resultado, 99,9% de compatibilidade. Isso lhe parece falsificado? Fábio transpirava. Documentos podem... Ordem judicial determinando liberação da herança, datada de 3 dias atrás. Número da conta... Ele leu o número. Fábio ficou lívido. O senhor verificou no sistema se essa conta existe? Henrique perguntou, perigosamente calmo. Eu ainda não tive tempo. Não teve tempo? A voz de Henrique ficou cortante. Ia chamar a polícia, mas não teve tempo de verificar os fatos? Alguns clientes murmuraram. A maré havia virado. Sugiro que verifique no sistema agora. Henrique ordenou. Com dedos trêmulos, Fábio voltou ao computador e digitou. Os segundos se arrastaram. Então, seu rosto perdeu toda a cor. A conta existe? Henrique perguntou. Existe. A palavra saiu como sussurro. E o dinheiro? Foi depositado. Quanto? Fábio engoliu em seco. 8,5 milhões. Um murmúrio coletivo percorreu o banco. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. 8,5 milhões. Henrique repetiu lentamente. E mesmo assim o senhor a chamou de golpista. Preferiu humilhá-la publicamente a fazer uma simples verificação. Eu posso explicar? Não precisa. Henrique tirou um cartão do bolso. Sou especializado em discriminação. Se a senhorita... Ele olhou para Carolina. Qual seu nome? Carolina. Se a senhorita Carolina desejar processar este banco por discriminação e dano moral, ficarei feliz em representá-la, pro bono, gratuitamente. Ele olhou para Fábio. Porque casos como esse me deixam absolutamente indignado. Fábio estava pálido como papel. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele olhava da tela do computador para Henrique, depois para Carolina e de volta para a tela. A confiança arrogante havia desaparecido completamente, substituída por puro pânico. Doutor Almeida, ele começou, a voz falhando. Eu não sabia, quero dizer, eu não tinha como saber. Não tinha como saber o quê? Henrique cruzou os braços. Que ela estava dizendo a verdade. É exatamente por isso que existem procedimentos. O senhor deveria ter verificado antes de fazer acusações. Carolina ainda estava em choque. 8,5 milhões.
O número ecoava em sua mente. Ela sabia que havia uma herança, mas nunca imaginou que fosse tanto. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, não de tristeza, mas de alívio puro e absoluto. Eu posso processar o procedimento de liberação agora, Fábio disse rapidamente, tentando recuperar algum controle da situação. Se a senhorita puder me fornecer... O senhor não vai tocar nessa conta. Henrique cortou sua voz gelada. Depois do que acabou de fazer, o senhor perdeu qualquer direito de processar essa transação. Mas eu sou o gerente responsável. O senhor é o gerente que acabou de cometer discriminação flagrante contra uma cliente. Henrique se virou para o resto do banco. Há mais algum gerente presente? Uma mulher de meia-idade, que observava tudo de longe com expressão horrorizada, deu um passo à frente. Eu sou Patrícia Moreira, gerente regional. Senhora Moreira, Henrique acenou para ela se aproximar. A senhora testemunhou o que aconteceu aqui? Patrícia olhou para Fábio com desaprovação clara. Sim, doutor Almeida, testemunhei. E qual sua avaliação do comportamento do senhor? Henrique olhou para a identificação no balcão de Fábio. Do senhor Fábio Costa? Patrícia respirou fundo. Completamente inadequado e inaceitável. Nós temos protocolos claros para verificação de documentos e identidade. O senhor Costa deveria ter seguido esses protocolos antes de fazer qualquer acusação. Patrícia, eu posso explicar. Fábio tentou intervir. Não fale comigo agora, Fábio. Patrícia o cortou, sua voz firme. Então ela se virou para Carolina. Senhorita, em nome do Banco Central Premium, eu gostaria de pedir desculpas profundas pelo tratamento que a senhora recebeu hoje. Isso não representa nossos valores ou padrões de atendimento. Carolina apenas conseguiu acenar com a cabeça, ainda sem conseguir falar. Desculpas são um começo, Henrique disse, mas não apagam o constrangimento público, a humilhação e o estresse emocional causados. A senhorita Carolina foi chamada de golpista, ameaçada com prisão e tratada como criminosa na frente de dezenas de pessoas. Tudo isso enquanto tinha documentação legítima em mãos. Entendo perfeitamente, doutor Almeida. Patrícia assentiu. E garanto que haverá consequências internas para esse comportamento. Consequências internas não são suficientes. Henrique tirou seu celular do bolso. Vocês percebem que esse banco tem câmeras de segurança, correto? Câmeras que gravaram toda essa interação? O rosto de Fábio ficou ainda mais pálido, se isso era possível. As gravações podem ser muito úteis em um processo. Henrique continuou calmamente. Especialmente quando se trata de provar discriminação e assédio moral. Doutor Almeida, por favor. Patrícia levantou as mãos em gesto apaziguador. Tenho certeza de que podemos resolver isso de forma amigável. O banco está disposto a... A quê? Henrique arqueou uma sobrancelha. A varrer isso para debaixo do tapete? A oferecer uma compensação financeira para a senhorita Carolina ficar quieta sobre como foi tratada? Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que a senhora quis dizer? Henrique não estava facilitando nada. Porque, do meu ponto de vista, essa moça entrou aqui com toda a documentação necessária e foi tratada como uma criminosa. Ela foi ameaçada, humilhada e quase presa. E tudo isso porque um funcionário do banco decidiu julgá-la pela aparência. Henrique se virou para Carolina pela primeira vez desde que começara a confrontação. Sua expressão se suavizou. Senhorita Carolina, a senhora está bem? Carolina limpou as lágrimas do rosto. Eu não sei. Ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo. Eu entendo. Henrique disse gentilmente. A senhora passou por uma provação terrível, mas quero que saiba que tem direitos, muitos direitos, e se desejar exercê-los, eu a ajudarei. Eu só quero o que é meu.
Carolina disse, sua voz finalmente recuperando alguma firmeza. Eu só quero o que meu pai deixou para mim e para minha mãe. Lutei 6 meses por isso. 6 meses de advogados, de testes, de documentos. Provei na justiça que sou filha dele. E agora venho aqui e... Sua voz falhou novamente. Henrique colocou uma mão gentil em seu ombro. E foi tratada como se não valesse nada. Ele completou. Eu sei, e isso é inaceitável. Ele se virou de volta para Patrícia. Aqui está o que vai acontecer. A senhora Moreira vai processar pessoalmente a liberação dos fundos da senhorita Carolina. Não o senhor Costa. Não qualquer outro funcionário que testemunhou essa humilhação sem intervir. A senhora pessoalmente. Patrícia assentiu. Claro, farei isso imediatamente. E enquanto isso acontece, o Sr. Costa será afastado de suas funções enquanto a situação é investigada internamente. Doutor, Almeida, por favor. Fábio finalmente encontrou sua voz. Foi um mal-entendido. Eu estava apenas tentando proteger o banco de... De quê? Henrique se virou para ele, e havia fogo em seus olhos agora. De uma moça humilde que veio reivindicar o que era legitimamente dela? Essa é sua definição de ameaça? Eu cometo erros, sou humano. Erros são acidentais. Henrique disse friamente. O que o senhor fez foi deliberado. O senhor olhou para essa moça, julgou-a pela roupa que vestia, pelas mãos calejadas de trabalho e decidiu que ela não merecia nem ser ouvida. E isso não foi erro, foi preconceito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém no banco se movia. Todos os olhos estavam na cena se desenrolando. Patrícia! Henrique voltou sua atenção para a gerente regional. Sugiro fortemente que o banco revise seus protocolos de treinamento. Porque se um gerente pode tratar um cliente assim, algo está profundamente errado com sua cultura institucional. Farei um relatório completo para a diretoria. Patrícia prometeu. O senhor tem minha palavra. Henrique assentiu. Então se virou para Carolina novamente. A senhora gostaria que eu ficasse enquanto processam a liberação, para garantir que seja tratada com o respeito que merece? Carolina olhou para ele, esse homem que havia aparecido do nada para defendê-la. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor nem me conhece. Algo passou pelo rosto de Henrique. Uma sombra de tristeza, talvez. Digamos que eu tenho minhas razões. Razões pessoais. Ele não elaborou, e Carolina não pressionou. Ela apenas assentiu, grata por não estar mais sozinha naquela luta. Então vamos resolver isso, Patrícia disse, assumindo o controle. Senhorita Carolina, se puder me acompanhar até meu escritório, vamos processar a liberação dos fundos adequadamente, com todo o respeito e dignidade que a senhora merece. Carolina pegou seu envelope e seguiu Patrícia, mas parou na porta e olhou para trás. Henrique ainda estava lá, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algo naquela expressão a fez lembrar de alguém. Alguém que ela nunca conheceu, mas cujo rosto havia visto em fotos antigas. Mas antes que pudesse processar o pensamento, Patrícia a guiou para dentro do escritório. Fábio permaneceu em seu posto, completamente derrotado, enquanto clientes o evitavam como se ele tivesse uma doença contagiosa. Sua carreira no banco, ele sabia, estava acabada. E Henrique ficou no saguão, olhando para a porta por onde Carolina havia desaparecido, uma expressão complexa em seu rosto. Ele tinha uma promessa para cumprir, uma promessa feita a um amigo moribundo, e estava apenas começando. O escritório de Patrícia era elegante, mas acolhedor. Carolina sentou-se na cadeira de couro macio, ainda tremendo. A gerente regional trabalhava em seu computador com eficiência, digitando rapidamente, verificando documentos. Tudo está em ordem, Patrícia disse após alguns minutos. A ordem judicial foi cumprida corretamente. O dinheiro está na conta. Vou apenas precisar confirmar alguns dados pessoais e então podemos proceder com a liberação. Carolina respondeu mecanicamente às perguntas.
Endereço, telefone, documentos de identidade. Sua mente ainda estava processando tudo o que havia acontecido, a humilhação, o desespero, e então Henrique aparecendo como um anjo vingador. Pronto! Patrícia finalmente disse. A conta está ativa e liberada para movimentações. A senhora pode fazer transferências, saques, o que precisar. Também vou providenciar um cartão de débito especial que chegará em sua casa em até 3 dias úteis. Obrigada, Carolina murmurou. Patrícia se inclinou para a frente, sua expressão séria, mas gentil. Senhorita Carolina, novamente, minhas mais sinceras desculpas pelo que aconteceu hoje. O comportamento do Sr. Costa foi indesculpável. O banco tomará medidas disciplinares severas. Eu só não entendo, Carolina finalmente disse. Por que ele me tratou assim? Eu tinha todos os documentos, tinha ordem judicial. Por que ele simplesmente decidiu que eu estava mentindo? Patrícia suspirou pesadamente. Preconceito, senhorita. Puro e simples preconceito. Ele olhou para a senhora e decidiu que alguém com sua aparência não poderia ser herdeira de uma fortuna. É errado, é cruel, e é algo que não toleramos nesta instituição. Mas vocês toleraram? Carolina apontou, uma centelha de raiva aparecendo. Todos aqueles clientes, aqueles funcionários, todos viram o que ele estava fazendo e ninguém fez nada até o Dr. Henrique chegar. A acusação pairou no ar. Patrícia não tinha como negá-la. A senhora está certa, ela admitiu. E isso também será abordado. Vamos revisar nossos protocolos de treinamento, especialmente sobre como intervir quando testemunhamos comportamento inadequado de colegas. Houve uma batida suave na porta. Patrícia se levantou e abriu. Era Henrique. Desculpe interromper, ele disse. Só queria confirmar que tudo está sendo resolvido adequadamente. Está sim, Dr. Almeida. Patrícia respondeu. A conta da senhorita Carolina está totalmente liberada. Ótimo. Henrique entrou no escritório. Senhora Moreira, a senhora se importaria de nos dar alguns minutos a sós? Há algo que preciso discutir com a senhorita Carolina. Patrícia hesitou apenas um momento antes de assentir. Claro, vou providenciar os documentos finais. Volto em alguns minutos. Ela saiu, fechando a porta atrás de si. Carolina olhou para Henrique, confusa e ainda um pouco intimidada por aquele homem que havia mudado tudo com apenas sua presença. Como a senhora está se sentindo? Henrique perguntou gentilmente, sentando-se na cadeira que Patrícia havia desocupado. Não sei, Carolina admitiu. Ainda parece um sonho, um pesadelo que virou sonho. Henrique assentiu compreensivamente. Então, após um momento de silêncio, ele falou. Carolina, posso chamá-la assim? Sim, claro. Carolina, há algo que preciso lhe contar. Ele tirou os óculos e os limpou nervosamente. O primeiro sinal de vulnerabilidade que ela via nele. Minha intervenção hoje não foi aleatória. Carolina franziu a testa. Como assim? Eu conheci seu pai. As palavras saíram em um sussurro. Augusto Silva, nós éramos amigos. Melhores amigos, na verdade, por mais de 30 anos. O mundo de Carolina parou. O senhor conhecia meu pai? Conhecia. Henrique confirmou, e havia dor em sua voz. Estudamos juntos. Construímos nossas carreiras juntos. Ele era como um irmão para mim. E quando ele ficou doente, sua voz falhou. O senhor estava com ele? Carolina perguntou, lágrimas começando a formar. Estava. Nos últimos meses eu visitava quase todos os dias. Henrique limpou os próprios olhos discretamente. E foi nesses últimos meses que ele ficou obcecado. Obcecado em encontrá-la. Em encontrar sua mãe. Ele me procurou? Carolina já sabia disso dos documentos, mas ouvir de alguém que estava lá tornava tudo mais real. Procurou desesperadamente. Henrique confirmou. Ele sempre soube sobre o relacionamento com sua mãe. Nunca esqueceu dela, mas na época ele era jovem, focado na carreira, e quando foi transferido de cidade, perdeu o contato. Anos depois,
Quando tentou procurá-la, não conseguiu. Ela havia mudado de endereço, não tinha telefone fixo. Minha mãe nunca teve recursos para essas coisas, Carolina murmurou. Eu sei, Henrique disse gentilmente. E Augusto carregou isso como um peso pelo resto da vida. O arrependimento de não ter lutado mais para encontrá-la. E quando o médico lhe deu o diagnóstico terminal, a primeira coisa que ele fez foi me pedir ajuda para encontrar vocês. E o senhor encontrou? Encontrei. Henrique sorriu tristemente. Contratei investigadores particulares. Levou 3 meses, mas encontramos sua mãe. Encontramos você. Augusto ficou... Ele ficou tão feliz, Carolina. Mais feliz do que eu o via há anos. Ele queria ir até vocês imediatamente, mas ele morreu antes. Carolina completou, as lágrimas correndo livremente agora. Morreu antes. Henrique confirmou. E me fez prometer algo. Me fez prometer que cuidaria de você, que garantiria que você recebesse a herança que... Ele parou emocionado. Que daria a você algo que ele nunca pode dar. Uma figura paterna. Alguém que olhasse por você. Carolina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Toda a tensão dos últimos meses, todo o medo, toda a humilhação de hoje, tudo veio à tona de uma vez. Henrique se levantou e, hesitante, colocou uma mão em seu ombro. Eu sei que é muito para processar. E não espero que me veja como qualquer coisa além de um estranho. Mas quero que saiba que a promessa que fiz ao seu pai é sagrada para mim. Se você precisar de qualquer coisa, orientação legal, conselho financeiro, ou apenas alguém para conversar, eu estarei aqui. Por que o senhor não apareceu antes? Carolina perguntou entre soluços. Durante a batalha judicial, durante os meses de luta. Por que o senhor não... Porque seu pai me pediu para não fazer, Henrique admitiu. Ele queria que você conquistasse isso sozinha. Queria que você provasse sua força, sua determinação. Ele disse que você herdou a força de caráter da mãe e que você conseguiria. Minha intervenção só deveria acontecer se algo desse errado, se você precisasse. E hoje deu errado. Carolina disse entendendo. Muito errado. Henrique concordou. Eu estava vindo ao banco para outros assuntos quando ouvi seu nome sendo gritado. Carolina Mendes Silva. E então ouvi herdeira de Augusto Silva. Naquele momento soube que era você. E quando vi como estava sendo tratada, sua mandíbula se apertou. Não pude ficar parado. Carolina limpou as lágrimas, tentando se recompor. Meu pai, ele era uma boa pessoa. A melhor. Henrique sorriu através de suas próprias lágrimas. Generoso, honesto, trabalhador. Ele cometeu erros como todos nós. Mas no final ele tentou consertá-los. Ele tentou encontrá-la. Eu queria ter conhecido ele. Eu sei. E ele queria ter te conhecido também, mais do que qualquer coisa. Henrique voltou para a cadeira. Mas, Carolina, há algo mais. Algo que seu pai me deixou para você. Algo além do dinheiro. Carolina olhou para ele confusa. O que seria? Está no meu cofre particular aqui no banco. Henrique explicou. Seu pai me deu há 6 meses, pouco antes de morrer. Me fez prometer que entregaria a você pessoalmente quando tudo estivesse resolvido. O que é? Henrique se levantou. Venha, vou mostrar. Henrique e Carolina saíram do escritório de Patrícia e voltaram ao saguão do banco. O movimento havia voltado ao normal, mas Carolina podia sentir os olhares curiosos das pessoas. Alguns a observavam com respeito agora, outros com vergonha por terem rido dela antes. Fábio ainda estava em seu posto, mas parecia um fantasma de si mesmo. Quando viu Carolina e Henrique se aproximando, ele se encolheu. Senhorita Carolina, uma voz chamou. Era Patrícia, que havia saído de outra sala com um homem de terno escuro e cabelos grisalhos. Este é o Dr. Marcelo Tavares, diretor-geral do banco. O diretor estendeu a mão para Carolina com expressão solene.
Senhorita, em nome de toda a instituição, peço desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu hoje. Isto não representa nossos valores. Carolina apertou sua mão timidamente. Obrigada. Fomos informados do ocorrido. Marcelo continuou, sua voz firme, mas diplomática. E posso assegurar que medidas imediatas serão tomadas. O comportamento do Sr. Costa foi grave e não pode ser tolerado. Ele se virou para Fábio, que agora estava de pé, tremendo visivelmente. Senhor Fábio Costa, o diretor disse formalmente. Após análise preliminar do incidente ocorrido hoje e considerando a gravidade das acusações infundadas e do tratamento discriminatório dispensado à senhorita Carolina Mendes Silva, informo que está imediatamente afastado de suas funções. Uma investigação interna completa será conduzida e, dependendo das conclusões, medidas disciplinares adicionais, incluindo demissão, poderão ser aplicadas. Fábio empalideceu ainda mais. Senhor, por favor, foi um mal-entendido. Eu estava apenas o quê? Marcelo o cortou. Estava apenas acusando uma cliente de crime sem verificar os fatos? Estava apenas humilhando uma pessoa com base em sua aparência? Estava apenas ameaçando chamar a polícia para alguém que tinha toda a documentação em ordem? Eu cometi um erro de julgamento. Não foi erro de julgamento. Henrique interviu, sua voz cortante. Foi preconceito deliberado, e todos aqui sabem disso. Marcelo assentiu. Doutor Almeida tem razão. As câmeras de segurança registraram toda a interação. Já solicitei cópia das gravações. Elas serão analisadas detalhadamente. Não. Fábio deu um passo à frente, desesperado. Por favor, senhor diretor, trabalho neste banco há 15 anos. 15 anos sem uma única reclamação formal. Tenho família, contas a pagar. Não posso perder meu emprego por causa de... Por causa do quê? Carolina finalmente encontrou sua voz. Por causa de me tratar como lixo? Por me chamar de golpista na frente de todos? Por fazer minha mãe chorar ao telefone quando liguei para ela do banheiro dizendo que não ia conseguir? Sua voz estava subindo, toda a dor e raiva vindo à tona. O senhor me olhou e decidiu que eu não valia nada, que minhas palavras não valiam nada, que meus documentos não valiam nada, tudo porque eu não me visto bem, porque minhas mãos são calejadas de trabalho honesto? Eu sinto muito. Fábio tentou. Agora sente, Carolina o cortou. Agora que sabe que o dinheiro é real. Agora que tem um diretor aqui. Agora que o doutor Henrique mostrou quem eu realmente sou. Mas e se ele não tivesse aparecido? E se eu tivesse ido embora chorando, humilhada, sem conseguir o que é meu por direito? O senhor ia sentir? Ia se importar? O silêncio era absoluto. Ninguém no banco se movia. Eu lutei 6 meses. Carolina continuou, lágrimas escorrendo. 6 meses provando que sou filha do meu pai. Testes de DNA, advogados caros que tive que pagar com empréstimo, noites sem dormir juntando documentos. Minha mãe trabalha até hoje limpando casas porque nunca tivemos nada. E quando finalmente conseguimos justiça, venho aqui e o senhor me trata como criminosa? Fábio baixou a cabeça, incapaz de olhar para ela. O senhor tem razão em ter família e contas. Carolina disse, sua voz mais baixa agora, mas ainda firme. Eu também tenho. Tenho uma mãe que está doente de tanto trabalhar. Uma mãe que merecia ter descansado há anos, e o senhor quase destruiu a chance dela de finalmente ter paz. Senhorita Carolina. Marcelo interveio gentilmente. A senhora tem todo o direito de processar tanto o banco quanto o Sr. Costa pessoalmente por danos morais. A instituição não contestará. Na verdade, gostaríamos de oferecer uma compensação adequada pela terrível experiência que teve hoje. Compensação? Henrique arqueou uma sobrancelha. Quanto vocês acham que vale a dignidade de uma pessoa? Marcelo hesitou. Não há valor que possa compensar completamente, claro, mas queremos demonstrar que levamos isso a sério.
Então levem a sério reformando seus processos de treinamento. Henrique disse. Levem a sério garantindo que isso nunca mais aconteça com ninguém, não apenas oferecendo dinheiro para abafar o problema. Faremos ambos, Marcelo prometeu. O doutor tem minha palavra. E Sr. Costa, ele olhou para o gerente caído. Recolha seus pertences pessoais. Sua suspensão é efetiva imediatamente. Receberá notificação formal sobre os próximos passos da investigação. Fábio assentiu em silêncio, derrotado. Ele se virou para Carolina uma última vez. Eu realmente sinto muito. Não há justificativa para o que fiz. Carolina não respondeu. Simplesmente o observou coletar algumas coisas de sua mesa e caminhar em direção à saída, suas costas curvadas, sua arrogância completamente evaporada. Senhorita Carolina. Patrícia se aproximou com uma pasta. Aqui estão todos os documentos da liberação da conta, cartões temporários e informações de contato direto comigo, caso precise de qualquer assistência. Também incluí meu celular pessoal. Não hesite em ligar se houver qualquer problema. Obrigada. Carolina pegou a pasta com mãos ainda trêmulas. E mais uma coisa, Marcelo acrescentou. Gostaria de designar um gerente privativo para cuidar de sua conta. Alguém experiente, discreto, que possa ajudá-la a navegar questões financeiras e investimentos. Sem custo adicional, naturalmente. Carolina olhou para Henrique incerta. Ele assentiu encorajadoramente. Seria útil. Ela concordou. Ótimo. Patrícia providenciará os detalhes. Marcelo estendeu a mão novamente. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas e felicidades com sua herança. Tenho certeza de que seu pai ficaria orgulhoso de como lidou com esta situação. Depois que Marcelo se afastou, Henrique tocou suavemente o braço de Carolina. Pronta para ver o que seu pai deixou para você? Carolina respirou fundo, limpando as últimas lágrimas. Pronta. Henrique conduziu Carolina através de corredores privados do banco até uma sala especial de cofres. O segurança verificou as credenciais de Henrique e os deixou entrar. A sala era pequena, com paredes revestidas de aço e iluminação suave. Henrique parou na frente de um dos cofres, digitou uma senha e usou sua chave. A pequena porta se abriu. Ele retirou uma caixa de veludo azul escuro e a segurou por um momento, como se pesasse mais do que aparentava. Seu pai me entregou isso 2 semanas antes de morrer. Henrique disse suavemente. Ele estava muito fraco, mas fez questão de vir até aqui pessoalmente para guardar. Disse que era o bem mais precioso que tinha. Ele estendeu a caixa para Carolina. Ela a pegou com mãos trêmulas e a abriu devagar. Dentro estava um colar delicado de ouro branco com um pingente em forma de coração. Não era extravagante ou chamativo. Era elegante, clássico, claramente antigo. E ao lado dele, uma carta dobrada com cuidado. Era da minha avó? Carolina perguntou, tocando o colar com reverência. Era, Henrique confirmou. Sua avó, mãe de Augusto. Ela faleceu quando ele tinha 20 anos. Foi o único bem material que ele guardou dela com tanto carinho. E ele quis que você tivesse. Carolina pegou a carta com dedos tremendo. Posso ler? Claro, foi escrita para você. Carolina desdobrou o papel. A letra era firme, mas tinha uma urgência nela, como se cada palavra custasse esforço. Minha querida Carolina, se você está lendo isto, significa que não tive a chance de conhecê-la pessoalmente. Não há palavras para expressar o quanto isso me dói. Seu nascimento não foi um acidente ou um erro. Você foi concebida em amor verdadeiro. Sua mãe foi o grande amor da minha vida, e perder o contato com ela foi o meu maior arrependimento. Passei anos procurando, mas quando finalmente a encontrei, já era tarde demais para mim. Mas não era tarde demais para garantir que você e sua mãe tivessem o que merecem. Não apenas dinheiro, isso é o mínimo. Queria dar a vocês paz, segurança e a chance de viver sem o peso que carregaram por tanto tempo. Este colar pertenceu à minha mãe.
Ela o usava todos os dias e me fez prometer que um dia o daria à minha filha. Na época pensei que nunca teria uma. Mas então Henrique me encontrou você. E percebi que minha mãe sabia. De alguma forma, ela sabia que você existiria. Use este colar e lembre-se, você não é definida pelas circunstâncias do seu nascimento ou pela pobreza que enfrentou. Você é minha filha. Você tem sangue de lutadores, de pessoas que construíram impérios do nada. Sua mãe provou isso, criando você sozinha com amor e dignidade. Agora é sua vez de mostrar ao mundo quem você é. Henrique é meu irmão em tudo, exceto sangue. Confio nele completamente. Por favor, permita que ele a guie. Deixe que ele seja o pai que eu não pude ser. E cuide da sua mãe. Dê a ela o descanso que ela merece. Diga a ela que eu nunca a esqueci, nem um único dia. Com todo o meu amor não dado. Augusto. Carolina terminou de ler através de lágrimas que embaçavam sua visão. Ela apertou a carta contra o peito, soluçando. Henrique colocou uma mão em seu ombro, seus próprios olhos úmidos. Ele te amou. Henrique disse suavemente. Mesmo sem conhecer você, ele te amou. E amou sua mãe até o último dia. Minha mãe precisa saber disso, Carolina disse entre soluços. Ela precisa ler esta carta. Ela passou a vida achando que ele simplesmente foi embora. Ele nunca foi embora, Henrique disse. Ele apenas não sabia onde procurar. Mas quando soube, quando teve a chance, ele fez tudo para garantir que vocês estivessem bem. Carolina segurou o colar, sentindo o peso da história que ele carregava. Gerações de mulheres fortes, de amor que transcendeu morte e tempo. Posso? Henrique perguntou, gesticulando para o colar. Carolina assentiu. Henrique pegou o colar delicadamente e o colocou em seu pescoço, fechando o fecho com cuidado. O coração de ouro branco descansou perfeitamente sobre o peito de Carolina. Sua avó ficaria orgulhosa. Henrique disse, dando um passo atrás para olhar. E seu pai? Augusto estava certo. Você é exatamente como ele descreveu. Forte, digna, lutadora. Carolina tocou o pingente, ainda chorando. Mas havia algo diferente agora nas lágrimas. Não era apenas dor. Era conexão. Era pertencimento. Era saber que, apesar de tudo, ela havia sido amada. Sempre foi amada. O que eu faço agora? Ela perguntou, vulnerável como uma criança. Agora? Henrique sorriu gentilmente. Agora você vai para casa, abraça sua mãe, mostra a ela esta carta. Conta que seu pai nunca as abandonou. E então vocês começam uma nova vida. Uma vida que vocês merecem. E o senhor? Carolina perguntou. Vai cumprir a promessa que fez ao meu pai? Vou estar aqui sempre que precisar, Henrique prometeu, para orientação, para conselhos ou apenas para conversar. Seu pai me pediu para ser seu mentor, seu protetor, e eu pretendo honrar esse pedido até meu último dia. Carolina deu um passo à frente e, impulsivamente, abraçou Henrique. Ele ficou surpreso por um momento, mas então retribuiu o abraço, apertando-a como um pai abraçaria uma filha. Obrigada. Ela sussurrou, por tudo, por defender minha honra quando ninguém mais fez, por cumprir sua promessa. Não precisa agradecer. Henrique disse, sua voz embargada. É o mínimo que posso fazer pelo homem que foi meu irmão. Eles se separaram, ambos limpando lágrimas. Carolina guardou a carta cuidadosamente na bolsa, junto com todos os documentos do banco. O colar permaneceu em seu pescoço. Onde pertencia, onde sempre pertenceu. Quando saíram do banco, o sol da tarde banhava a cidade em luz dourada. Carolina parou na calçada, respirando fundo, sentindo o peso de tudo que havia acontecido naquele dia impossível. Ela havia entrado naquele banco como uma garota humilde lutando por reconhecimento. Saía como herdeira, como filha, como parte de um legado que se recusaria a envergonhar. E em casa, sua mãe estava esperando. Esperando para ouvir que, finalmente, depois de tanto sofrimento, justiça havia sido feita.
que o homem que amou nunca a havia esquecido, que suas lutas não foram em vão. Carolina tocou o colar mais uma vez e sorriu através das lágrimas. Era hora de ir para casa. Era hora de começar de novo. Se essa história mexeu com você, lembra de uma coisa: ninguém é definido pela roupa que veste ou pelo lugar de onde veio. A verdadeira herança não é o dinheiro, é o caráter. Se você acredita que nenhuma Carolina deveria passar por essa humilhação, deixa o like agora. Isso mostra que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais gente. E me conta aqui embaixo, você já foi julgado pela aparência ou pela sua condição financeira? Escreve nos comentários, queremos ler a tua história.